Olá pessoal, vou falar aqui um pouquinho sobre válvulas de entrada de água de máquina de lavar, que muitas pessoas confundem com bomba de água, porque a máquina também possui uma bomba d'água. Importante lembrar que a bomba d'água é responsável por retirar a água da máquina de lavar, ela provoca um fluxo na água, ou seja, ela movimenta a água de um ponto até o outro na tubulação. No caso das válvulas, que é o que nós vamos falar aqui, elas não têm nenhuma função de bombeamento, tá? Válvula de água é simplesmente um dispositivo que em estado natural, ou seja, quando ela não está sendo energizada, ela não permite que a água circule de um ponto até outro. Simples assim. Quando ela recebe energia, nos terminais, numa parte dela que é chamada de selenoide, ela vai permitir que a água passe de um ponto até outro. Tá? Então ela é usada para naquele momento que a máquina precisa encher o cesto de água. Ela é energizada, a máquina enche de água. Quando enche, a placa vai desligar ela vai passar a não permitir mais a passagem do fluxo de água. Por isso que quando uma máquina está enchendo de água, você puxa ela da tomada, o que acontece? Ela para de encher de água. Tá? Essa peça passa a não receber mais energia, então não permite mais passagem de água. E existem dezenas e dezenas de modelos. Aqui estou só com 3 modelos de, de válvula, mas a parte mais importante dela é, sem dúvida nenhuma, o selenoide. Essa parte amarela aqui, que essa peça que costuma dar defeito, essa parte da peça que costuma dar mais defeito. O selenoide muitas vezes até chega a ficar inchado, porque ele sobrecarrega, esquenta muito, incha. Nesse caso ele tem que ser removido e substituído por outro. Isso daí é uma dica muito interessante até para evitar que você tenha que acumular várias peças diferentes. Então, quando um cliente traz uma máquina, está com defeito lá na válvula, você não vai trocar a válvula inteira, você não vai comprar outra válvula inteira e você não vai ficar procurando uma válvula igualzinha do cliente. O que você vai fazer? Ó? Vou pegar aqui só um modelo mais simplesinho que tem. Você vai retirar aqui, ó, vai retirar o selenoide. Você vai vir com a chave de fenda simples. Ó. Aqui na base dele, junto da peça, ó, vou forçar aqui. Ó. Já forcei, já amoleceu. Ó. Eu termino de tirar na mão. Separei. Lembrando que se a máquina for 110 volts, você vai ter que colocar um selenoide de 110. Se for 220 volts, você vai colocar um selenoide de 220. Então é importante você ter algumas unidades dessa peça aqui de 110, algumas unidades dessa peça 220 volts. Então deu defeito, simplesmente você vai lá, verifica se existe a possibilidade de ser o selenoide. A maioria das vezes vai ser o selenoide, tá? Ou ele vai estar inchado, ou quando você liga não vai vibrar nada aqui a peça, ela tem uma vibração característica quando liga. Isso daí não precisa nem desmontar a máquina, você põe a máquina para encher de água, com a mangueira desconectada dessa parte daqui, você vai ver que ela começa a vibrar. Um detalhe importante é que uma vez que você tirou aqui o selenoide, você pode ainda desmontar essa parte. Ó. Você vem com alicate de bico comum, vai encaixar aqui, vai girar com firmeza, que eu já dei uma afrouxada, vou terminar na mão aqui, ó. E muitas vezes acumulam-se sujeiras nessa parte. Isso daí faz com que a válvula não feche direito. Então, nesse caso, se a torneira estiver aberta, mesmo que a máquina estiver desligada da tomada, vai ficar passando um pouquinho e pouquinho água até transbordar o cesto de água. Nesse caso, é muito importante limpar essa parte. Mas isso daqui não envolve necessariamente trocar a válvula, tá? Aqui você vai pegar a própria peça do cliente, vai simplesmente desmontar, limpar e remontar ela. E quais são os defeitos mais comuns em válvulas? Eu acho que são dois, tá? Ou ela vai permitir que a água passe quando ela não pode permitir e vai fazer um transbordamento, ou então ela não vai permitir que a água passe quando ela deveria estar permitindo, que é quando principalmente dá defeito no selenoide. Então, quando você põe para encher de água, ela não enche, a máquina não enche de jeito nenhum de água. Obviamente, você não vai conseguir lavar roupa. Então, você vem e substitui o selenoide. Um detalhe importante é que você vai ver que todas as válvulas elas possuem uma espécie de uma peneira, um filtro. O pessoal chama de redutor, mas não é redutor, tá? Ele é um filtro para evitar que impurezas entrem nela. Inclusive, para que essas impurezas não fiquem aqui, você tem que ficar abrindo ela para limpar.
Mas aí tem um detalhe importante, às vezes as residências elas usam caixa d'água, a pressão da água é muito baixa. E nesse caso específico, é mais conveniente que você retire essa peneira. Por quê? Porque se você não retirar ela, vai demorar muito tempo para a máquina encher e o selenoide ele vai ficar muito tempo energizado. Quando isso daí acontece, ele esquenta muito. E uma hora ou outra vai dar um defeito de selenoide. Então, para evitar esse tipo de defeito, que é mais grave, por exemplo, do entupimento por impurezas, você simplesmente retira aqui, ó. Como eu disse, as válvulas elas não são bombas de água, então não adianta a água estar vindo fraca lá da sua residência, muitas vezes devido a uma caixa d'água, e você querer que a válvula ela bombeie, que ela puxe com força a água. Ela não vai fazer isso, ela vai simplesmente permitir que a água passe. Se a água estiver vindo fraca, a água vai cair fraca realmente na máquina de lavar, no cesto da máquina. Mas se você manter esse filtro aqui, a água vir fraca, ela vai descer mais fraca ainda para o cesto. E essa demora pode ocasionar a queima de um selenoide. Então fica essas duas dicas muito importantes. A dica sobre substituir o selenoide, não a válvula inteira, e retirar esse filtro aqui quando houver pouca água na residência. Quanto aos tipos de válvulas, você vai ter válvula de 2 selenoides, válvulas de 3 selenoides. Se uma válvula der defeito, normalmente essa daqui, por exemplo, que tem 3 selenoides, ela vai dar defeito em um só. Tá? Então pode ser que ela não encha no início, pode ser que ela não encha na hora de colocar um amaciante ou na hora de colocar sabão, não importa. Então você vai simplesmente descobrir qual desse selenoide está com defeito, retirar ele, qualquer um deles pode ser retirado e substituir por outros. Ó. Aqui eu já retirei, ó. É só vir com a mão, puxar, substituir por outro. Se você ligar energia neles, você vai observar que eles têm uma vibração característica. Não quando ele está nesse momento aqui, ó, solto, mas quando ele está aqui instalado na peça. E não é necessário nem mesmo você desmontar a máquina para isso. Você põe ela para encher de água. Se a máquina não estiver enchendo de água, você vem com a mão aqui, ó, onde vai conectado a mangueira e vê se está vibrando. Se não estiver vibrando, selenoide com defeito, tá? Quando o selenoide está funcionando corretamente, ao receber energia na válvula, começa a haver uma vibração aqui. Você vai colocar a mão e vai perceber que está vibrando a válvula. Fica essa dica, pessoal, para vocês identificarem defeito, para vocês evitarem de ficar armazenando um monte de válvulas, quando vocês podem simplesmente armazenar o selenoide. E para vocês saberem que quando a água estiver fraca, muito fraca na residência, o mais aconselhável então é retirar o filtro que tem na válvula. Tá? Isso daí vai aumentar a quantidade de água que entra no cesto, consequentemente vai evitar que dê defeito no selenoide. Então fico por aqui e até mais, pessoal.